bom dia, minha irmã. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à leitura orante da Palavra de Deus. Hoje é sexta-feira, dia 18 de dezembro de 2020. Nós estamos na terceira semana do Advento e nessa semana é a Semana da Alegria. Então seja muito bem-vindo para que a gente possa, nessa sexta-feira, vivenciar toda a graça, toda a glória que Jesus tem para nós. E hoje o Senhor pede para a gente refletir sobre a obediência. Só pode obedecer quem consegue ouvir a Deus. A sabedoria, ou seja, saborear a graça, as coisas de Deus, sentir o sabor, conseguir aproveitar, sentir o cheiro, conseguir degustar a palavra de Deus e as coisas de Deus. E também a fé e a humildade, que são graças que Deus nos dá, são bênçãos que Deus dá a cada um de nós. Mas a gente tem que ver se a gente está disposto a recebê-lo ou não. Aquele também que não é inscrito no canal da RCC, queria te convidar a inscrever no canal, a divulgar os nossos vídeos, a dar o like, a dar o seu joinha, a gente poder levar essa palavra viva e eficaz para outras pessoas. Nós precisamos levar Jesus. As pessoas precisam conhecer Jesus. Porque conhecer Jesus tem que trazer em nós uma mudança de vida. Por isso que a cada leitura orante nós galgamos degraus de santidade, porque não podemos terminar nenhuma leitura orante do jeito que a gente entrou. Cada leitura orante a gente faz um propósito de vida para sermos melhores. A cada dia mais buscando ser parecidos com Jesus, melhores, mais pacientes, mais humanos, mais solidários, mais amorosos, pessoas melhores. E vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Clamando o Espírito Santo de Deus, vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, essa força redobrada do Teu Espírito. Senhor, ilumina-nos, Senhor. Se agora o meu olhar ele é de trevas, Senhor, ilumina o meu olhar para que ele possa ser um olhar iluminado pela luz do Teu Espírito. Se eu não consigo enxergar tudo aquilo que o Senhor tem para mim, mostra-me através da força do Teu Espírito Santo. Amém. E hoje o Senhor nos convida, a palavra que o Senhor nos convida é Mateus, capítulo 1, versículos de 18 a 24. E agora nós vamos para o nosso primeiro passo da leitura orante, que é a leitura, o que o texto diz. E o texto diz que a origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho e lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e assentou em sua casa. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós iniciamos essa palavra pensando nos projetos de Deus, que a família é projeto de Deus. A palavra ela inicia dizendo: a origem de Jesus Cristo foi assim. Jesus é o Filho de Deus. Jesus precisava de homem e de mulher para nascer? Jesus é Deus, não precisava. Mas como a família é projeto de Deus, Deus ele quer
usar o ser humano como cooperadores da graça de Deus. Deus não nos fez como se fossem objetos em que Ele nos utiliza, não. Deus nos fez pessoas conscientes, pessoas que têm vontade própria, que têm liberdade. Tanto que buscar a Deus ou não é uma opção individual de cada um. Deus, Ele não nos obriga a sermos dele. Deus simplesmente nos criou por amor. E por amor Ele quer que a gente volte para Ele, porque Ele é a fonte de todo amor. E quando nós lemos essa palavra, é tão interessante porque diz a origem. José e Maria, eles já estavam comprometidos. E a palavra diz, antes deles morarem juntos, antes de coabitarem, Maria recebeu por obra do Espírito Santo Jesus. Só que José, até então, não estava sabendo dos projetos de Deus. E o mais importante, esse ano, que é um ano que o Papa Francisco, ele declarou o ano josefino, São José, ele é um homem maravilhoso. Primeiro, se a gente começar a pensar, José, ele tinha todas as razões para odiar Maria. Ou seja, Maria, dentro da visão judaica, ela merecia ser apedrejada. Por quê? Ela estava grávida de um filho que não era de José. E José, o que ele fez? Ele não queria difamá-la. Então José, ele tinha todas as razões para odiar Maria e mesmo assim ele não queria difamá-la. Ele já estava pensando em rejeitá-la em segredo, ou seja, ele não ia fazer escândalo, Maria não seria apedrejada. E muitas vezes, e nesse contexto, quem ficaria feio era quem? José. Porque José não ia falar, olha, ela está grávida, mas o filho não é meu. Ele não tinha essa ideia, porque a palavra diz que José era um homem justo. José era um homem bom. José era um homem honesto. Então, quem é bom, justo e honesto, ele sempre se coloca no lugar do outro. Então, ele não queria nenhum mal a Maria. Mas, já que dentro desse contexto ele não conseguia entender, o que ele ia fazer? Ele já começa a pensar todos os passos que ele iria dar. Só que, como a força de Deus, ela é muito maior que a força humana, porque o ser humano faz os projetos, mas quem faz acontecer é Deus. Então o anjo do Senhor aparece a José em sonho e o anjo diz, José, não tenha medo de receber Maria. Se a gente começar a pensar, José era um homem de fé. Então a partir dessa palavra, quando nós vamos galgando como se fosse mesmo degraus de santidade, a primeira coisa, quando a gente fala de obedecer, porque quando o anjo fala para ele não ter medo de receber Maria, quando o anjo fala para José, e ele diz, o anjo diz que tudo era pela força de Deus, pela força do Espírito Santo. O anjo já disse para José o nome do Filho de Deus. E José, ele ouve tudo isso em sonho. E a palavra diz que quando ele acordou, fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou Maria como sua esposa. Então, José é um homem de fé. Será que eu, no lugar de José, ao recebermos essa graça de podermos ter um anjo conversando conosco, nós acreditaríamos? E José, então, é esse homem que consegue ouvir a Deus. Então, porque a gente às vezes vive escutando as coisas, mas ouvir é diferente de escutar. Porque ouvir é aquilo que entra nos nossos ouvidos, mas cai dentro do nosso coração. E José ouviu a palavra de Deus, ele ouviu o anjo de Deus e José obedeceu. José obedeceu e recebeu Maria como sua esposa. E depois de recebê-la como sua esposa, José, ele vai educar Jesus, ele vai dar a linhagem de Jesus. Então, se você for ver, José, ele é esse homem de fé porque ele não só obedeceu, mas ele conseguiu ter essa fé capaz de mudar o percurso da sua história.
Porque José, ele não queria ficar com Maria mais. Ele já estava pensando em separar-se de Maria. E o projeto de Deus, quando o anjo fala para José, José mudou toda a sua história. Mas a gente só consegue ouvir, obedecer, é a partir do momento que a gente consegue acreditar. Mas a gente precisa ser humilde para ter fé. Porque a fé é um fundamento da esperança. É uma certeza daquilo que a gente não vê. E eu queria já te pedir para que a gente pudesse passar para o nosso segundo passo da leitura orante da palavra, que é a meditação, o que esse texto diz para mim. Esse texto me diz tantas coisas. Como feliz eu fico nessa sexta-feira do Senhor me dar essa graça de poder compartilhar com você tamanho amor de José. E eu peço, Senhor, essa graça de a gente possa se colocar mesmo como se fossem admiradores de José. Eu sou muito admiradora de José, porque José, além de ser um homem bom, honesto, é um homem reto, um homem prudente, um homem sábio, um homem forte, um homem que sabe amar, um homem trabalhador. Então, independente de ser um homem, mas já pensou, eu, Raquel, uma mulher forte, inteligente, reta, justa, já pensou se essas características eu buscasse para a minha vida? Uma mulher que ouve a Deus, uma mulher que obedece a Deus, um homem que obedece a Deus, um homem que tem fé, uma mulher que tem essa fé capaz de mudar o percurso da sua história, da minha história. Muitas vezes a gente não consegue mudar o percurso da nossa história porque a gente não acredita. Deus nos fala tantas coisas e a gente não consegue obedecer. E eu queria que quando a gente passasse para esse terceiro passo, que é a oração, que a gente pudesse pedir ao Senhor: Senhor, me dá graça de te ouvir e te obedecer. Me dá graça, Senhor, de ter essa fé e a humildade de acreditar. E, Senhor, eu quero saborear a graça de estar na Tua presença. Porque quando nós buscamos a sabedoria, sabedoria é sabor, é saborear, é viver esse momento maravilhoso que é estar na presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Não existe alegria no mundo que compara a alegria de estar na presença de Deus. E é isso que eu queria te pedir, para que a gente pudesse rezar junto, pedindo ao Senhor a graça de não sermos só admiradores de José, mas imitadores de São José. E nesse ano, que é um ano josefino, a graça de podermos ler mais sobre São José. E aí, nos nossos propósitos de vidas, a gente conversa algumas coisas que a gente pode estar fazendo nesse ano, que é um ano dedicado a São José. E vamos agora para o nosso terceiro passo, que é a oração, pedindo ao Senhor, pela intercessão de São José, essa graça de podermos sermos homens e mulheres que ouvem a Deus. Senhor, eu me uno, Senhor Jesus, a todos que rezam comigo a leitura orante da palavra de Deus. E a palavra diz: onde dois ou mais o Senhor está presente. E o Senhor nos une, Senhor, através dos meios de comunicação. E eu te louvo, Senhor, porque Tu és um Deus poderoso, Tu és um Deus clemente, Tu és um Deus misericordioso. E quando, Senhor, elevamos a nossa voz para orar, Senhor, todos aqueles que rezam conosco essa leitura orante da palavra, a Tua graça, Senhor, se estende a cada um de nós. Dá-nos a graça, Senhor, nesse tempo do advento, que nos preparamos para o Natal, a graça de sermos homens e mulheres que ouvem a Deus, que obedecem a Tua palavra. Dá-me, Senhor, uma fé viva, uma fé renovada pelo poder do Espírito Santo. Me faz uma mulher, um homem mais humilde, Senhor. Me dá a graça de saborear ser de Deus. Dá-me a graça de prosseguir decididamente sendo de Deus. Porque eu sei, Jesus, que estar na Tua presença é a melhor coisa que pode existir. Amém. E agora, eu queria te convidar para que nós pudéssemos ir para o nosso quarto passo da leitura orante, que é contemplar a graça de Deus. E o que é contemplar? Contemplar, vocês imaginam a natureza, coisas belas, a gente para e fica admirando, não é? Então, a contemplação é esse tempo de admirar a graça de Deus, de saborear a graça de Deus, de estarmos na presença de nosso Senhor Jesus Cristo.
E eu queria te convidar para esse propósito de vida, porque toda leitura orante a gente faz um propósito de vida. Na Canção Nova, quando eles rezam o Terço da Misericórdia, o Padre Wellerson fala muito de uma carta para São José. Se você quiser, coloca como um propósito de vida hoje escrever uma carta para São José. Você que é homem, você que é mulher, você que deseja ter mesmo um coração como São José, um coração manso, humilde, um coração amoroso, misericordioso, um coração reto, justo, prudente, paciente, um homem que tem fé, um bom pai, um trabalhador. Então, se você deseja tudo isso, escreve a sua cartinha para São José e vai colocando para ele. Você que é pai, você que não é, você que é homem, pedindo mesmo a graça. Sabe uma pessoa que a gente precisa admirar? É São José. E você que é mulher, se você já casou, vai pedindo, Senhor, me ajuda o meu esposo, vai colocando ele mais parecido com São José, mais trabalhador, mais justo, mais honesto, que ouve mais, que pensa antes de falar. Porque São José, antes de falar, ele pensou em rejeitar Maria. Já pensou se ele já tivesse rejeitado? Ia ser muito mais sem graça. Ele depois voltou, olha, hoje falou comigo, vamos mudar. Então, ou seja, nós precisamos pensar para depois falar. Muitas vezes a gente fala para depois pensar. Então, se você quiser escrever sua carta para São José, ótimo. Se você não quiser, vamos fazer o propósito de pensar antes de falar, porque muitas vezes a gente tem uma boca muito grande e fala tudo que dá na telha e machuca muitas pessoas. Então, vamos fazer o nosso projeto de vida. E se Deus quiser, nós vamos encontrar no Natal e aí a gente também vai celebrar junto o nascimento de Jesus. E foi muito bom nós orarmos juntos, que Deus nos abençoe e nos dê um dia muito feliz e muito fecundo para a glória de Deus. E nós estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.